Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre vetores e matrizes. Eu vou criar um novo bloco de códigos e vou criar uma estrutura de códigos aqui, vou colocar ela, depois eu retorno o vídeo. Retornando, eu criei um algoritmo com o nome vetor e matriz, para a gente aprender a criar vetores e matrizes. Os vetores, eles são variáveis multidimensionais. Eu havia comentado com vocês lá na primeira aula de estrutura que a gente poderia, por exemplo, escrever os meses do ano utilizando estruturas. Eu vou usar aqui por enquanto o vetor para a gente ver como é que eu faço para criar uma lista de dados. Por exemplo, eu quero uma lista de nomes de alunos, eu quero uma lista de nome de cursos, eu quero uma lista com os meses do ano. Então, para isso, eu crio uma variável do tipo vetor. Com o vetor, eu consigo criar uma lista com múltiplas dimensões, ou seja, com muitas linhas. Por exemplo, se eu criar uma variável chamada mês e dizer que ela é do tipo vetor, eu posso dizer onde ela começa e onde ela termina. Então, esse primeiro número representa a primeira posição do meu vetor. Esse segundo número representa a última posição. Um vetor é uma estrutura de variáveis multidimensionais, que vai de uma posição inicial, que pode ser 0 ou 1, e vai até a numeração que você definir, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, você que define. Então eu vou criar uma variável mês, que é do tipo vetor, que vai da posição 1 até a posição 12, e vai ser do tipo caractere. Vou criar uma variável chamada data, que é do tipo vetor, só que aqui observem que eu mudei a estrutura. Aqui eu coloquei de 1 até 2, vírgula, de 1 até 3. Nesse caso aqui eu tenho um vetor multidimensional. Um vetor multidimensional a gente chama de matriz. Um vetor multidimensional ele é formado por linhas e colunas. Um vetor normal é formado por várias linhas. É como se a gente tivesse apenas uma tabela com uma coluna e múltiplas linhas. Já a matriz não, a gente tem múltiplas linhas e múltiplas colunas, como se fosse uma tabela mais complexa. Eu vou salvar esse arquivo salvar, com o nome vetor e matriz. Daí, aqui dentro do nosso bloco de código, observem que eu fiz o seguinte. Para eu poder escrever cada um dos meses do ano, janeiro, fevereiro até dezembro, eu chamei a minha variável mês e entre colchetes eu coloquei o número da posição. Lembrem-se que o nosso mês vai de 1 até 12. Então, na posição 1, eu tenho a chave posição ou índice do meu vetor. Então, o meu vetor mês, na posição 1, recebe o valor janeiro. O meu vetor mês, na posição 2, recebe fevereiro. E assim eu fiz até mês, na posição 12, recebe dezembro. Então, aqui eu tenho uma estrutura multidimensional conhecida como vetor. Um pouco mais para baixo, eu criei uma estrutura para poder mostrar para vocês como a gente faz a atribuição de valores em matrizes. As matrizes são formadas por linhas e colunas. Então, eu tenho uma matriz chamada data, que é formada por 2 linhas e 3 colunas. Então, vai da linha 1 até a linha 2 e vai da coluna 1 até a coluna 3. Então, se eu quiser, por exemplo, armazenar uma data com dia, mês e ano de forma separada, então eu posso criar uma matriz como exemplo. Então, a minha matriz data, na linha 1, na coluna 1, vai receber o texto 01. A minha matriz data, na linha 1, coluna 2, vai receber o nome janeiro. A minha matriz data, na linha 1, na coluna 3, vai receber o número 1980. E assim eu fiz na linha 2, coluna 1, 31, linha 2, coluna 2, dezembro, linha 2, coluna 3, 1980. E finalizei aqui o meu algoritmo. Aqui eu não usei o comando escreva, eu só vou salvar, vou abrir aqui essa parte de baixo para a gente poder conseguir visualizar as nossas variáveis.
Vou executar o nosso bloco de código. Aqui não aparece nada no nosso terminal, mas aqui na nossa estrutura da nossa memória do programa aparece aqui que o mês na posição 1 é janeiro, o mês na posição 2 é fevereiro, o mês na posição 10 é outubro, até o mês na posição 12 que é dezembro. E as nossas datas, na linha 1, coluna 1, 01, linha 1, coluna 2, janeiro, linha 1, coluna 3, 1980 e assim por diante. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, com os seus respectivos valores. Então, esse extra da aula é para que vocês compreendam essa estrutura de dados que a gente chama de vetores ou matrizes. É super importante você compreender a base delas para que a gente possa também trabalhar partes mais complexas das nossas organizações, dos nossos códigos de algoritmos. E para finalizar essa aula, nesse nosso arquivo do vetor e matriz, eu criei uma variável C, que vai ser o nosso contador do tipo inteiro, e abaixo da nossa matriz eu coloquei o código, como é que a gente faz para escrever o conteúdo de um vetor usando os laços de repetição. Para usar o laço para, coloquei aqui o exemplo. Para usar o laço enquanto, coloquei aqui também o exemplo. E para usar o laço repita, eu coloquei também o exemplo. Para poder melhorar a visualização aqui, exibir as linhas. Então, para a minha variável contadora, que é C, de 1 até 12, eu passo 1 e faço a escrita do nome do mês de acordo com o índice da posição do meu contador. Começa em 1, depois 2, 3 até 12. Vejam que a estrutura ela é bem enxuta, bem simples. Já para eu usar a estrutura enquanto e repita, eu preciso inicializar minha variável fora do bloco de repetição e no bloco de repetição eu coloco a condição de repetição. Então, do laço enquanto, meu contador começa em 1, enquanto meu contador for menor ou igual a 12, eu vou fazer a escrita do mês de acordo com a posição do contador e vou fazer o incremento. Finalizo aqui o enquanto. A mesma coisa aqui para o laço repita. O meu contador vai inicializar em 1 e eu vou repetir a escrita do mês na posição do meu contador, fazer o incremento até que o meu contador seja maior do que 12. Quando eu executar o meu bloco de códigos, observem que vai aparecer aqui o resultado da escrita de janeiro até dezembro usando o laço para e depois as outras, de janeiro até dezembro do laço enquanto e de janeiro até dezembro do laço repita. Nas próximas aulas nós vamos ver outras partes para aprofundar nos conceitos e práticas de algoritmos e lógica de programação. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!